Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Vamos abrir em Marcos, depois em Lucas. Trazer uma mensagem aqui relativa à Páscoa também. Primeiro em Marcos, capítulo 16. Algumas frases aqui emblemáticas, ditas após a ressurreição. Marcos, capítulo de número 16, apenas o verso 14, queridos. Que Jesus diz aqui: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Agora vamos para Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos 4 a 6. Lucas 24, verso 4. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, para sempre falar aos nossos corações. Para sempre o Senhor, Pai, está conosco, ministrando, nos ensinando os Teus caminhos, transformando-nos, Pai. Pois o Senhor sabe, Pai, tudo que nós precisamos ainda aprender, tudo que a gente precisa receber de Ti, e viemos aqui para aprender do Senhor e receber do Senhor. Faz essa boa obra no nosso meio, que a Tua presença se manifeste em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bom, eu acho que todo mundo sabe o que significa a palavra spoiler, né? Spoiler é quando alguém, tem um filme passando e alguém te conta algo importante, talvez até o próprio final do filme, antes de você ver, né? Meio que estragando, o que você queria, a sua curiosidade, o suspense, que você vai para assistir, para saber justamente o que vai acontecer. E sem você saber o final, você consegue sentir, vivenciar o que os personagens estão sentindo, estão vivenciando a cada momento. Se você já sabe o final, você perde um pouco isso, Você já sabe o que vai acontecer, você fica um pouco mais distanciado do roteiro do filme quando você vai assistir. E isso acontece um pouco com a gente, queridos? Porque na história da Páscoa, na história da crucificação e da ressurreição de Jesus, o spoiler já foi dado, Você já sabe o final. E você sabe que já é um final feliz. Então, todo o drama, todas as dificuldades, todo o sofrimento, você já leu sobre o sofrimento, já com aquela sensação, está tranquilo, está de boa, porque já Jesus ressuscita. Já o choro vai passar, tudo vai estar esclarecido, os discípulos vão estar bem, etc. Então, a gente não nota, muitas vezes, a dimensão, a magnitude do que os discípulos enfrentaram, do que eles passaram com a morte de Jesus. Foi uma coisa para eles catastrófica, foi uma coisa indizível. Tente imaginar você na pele deles, logo após a crucificação. O grande amigo e mestre deles, com o qual eles conviviam há 3 anos e meio, ficavam juntos todos os dias, basicamente o dia inteiro, 3 anos e meio, você convivendo com aquela pessoa maravilhosa chamada Jesus, alguém em quem eles colocavam toda a esperança, toda a alegria, confiavam em tudo seguindo cada passo de Jesus, e viram Jesus andar sobre as águas, Jesus acalmar tempestades, Jesus ressuscitar mortos, Jesus curar cegos, curar paralíticos, curar leprosos, multiplicou pães diante deles algumas vezes. Tudo assim, uma coisa, vivenciando assim uma coisa espetacular, indizível, algo perfeito.
E todo aquele sonho, toda aquela esperança, toda aquela alegria, de repente, rui como um castelo de cartas do dia para a noite. Eles veem Jesus ser condenado, Jesus ser torturado e Jesus ser morto, com a pior forma de execução que havia. Crucificado, humilhado, derrotado. Cadê aquele personagem grande, parecia invencível, de repente espancado, de repente crucificado, morto, derrotado? Acabou tudo. Tudo que eles viviam parece que se tornou tudo uma mentira, parece que tudo não existe mais, não havia mais Jesus, não havia mais a palavra, nem os milagres, nem a alegria, não tinha sobrado nada, irmãos. Só havia sobrado a culpa de terem abandonado Jesus, de terem negado Jesus. Então, o que parecia impossível estava diante deles. Jesus derrotado. Aquele que eles achavam que era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado, completamente vencido, esmagado pela maldade humana, derrotado, sepultado. Jesus não está mais. Aí vem aquelas perguntas: por quê? Por que Deus permitiu? E o que seria deles, né? Eu acho que com esse contexto a gente consegue imaginar o tamanho do drama, da tristeza, da dor, a qual eles estavam vivenciando ali no final da sexta-feira e ao longo de todo o sábado. E a pergunta que fica, irmãos, porque a gente passa por momentos assim, daquele sábado que parece que acabou tudo, parece que não tem esperança, parece que é uma derrota final. Como que a gente lida com essa derrota, daquele momento de derrota, de frustração, de expectativas frustradas? Como que a gente lida com essa adversidade? Até com o impensável, que o impensável às vezes nos sobrevém, coisa que você não estava esperando, de repente acontece. E aí a gente vê aqui nessas frases que nós lemos após a ressurreição, alguns alertas de Jesus, algumas repreensões de que eles poderiam ter feito melhor nesse período de adversidade. A primeira frase que nós lemos é: Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Censurou-lhes primeiro a apistia, de pistos, que é fé, e a de não fé. Então, naquele momento de derrota, a fé deles foi esmigalhada, a fé desvaneceu, a fé sumiu. Então esse é o primeiro problema que a gente enfrenta diante de uma grande adversidade: a incredulidade. Todos nós, irmãos, não tem super-homem aqui. A gente acaba a fé sendo perturbada, a nossa fé sendo desafiada, porque sempre quando a gente caminha com Deus, a nossa fé, a gente lendo a palavra, a nossa expectativa é de vitória. O que a gente espera é vencer. E de repente o que vem é a vitória, não, uma derrota. O que vem é alegria, não, uma tristeza. O que vem é bonança, não, vem de repente uma adversidade. Jesus diz, né, que tem a casa fundada na rocha e a casa fundada na areia. Uma representando uma casa fundada em Jesus e uma casa fundada em qualquer outra coisa que não seja Jesus, um alicerce fraco. E Jesus diz que vem uma tempestade sobre as duas casas. Quando vem essa tempestade, a nossa fé fica fragilizada, fica molhada por essa chuva, né? Porque, irmãos, a gente não enxerga o todo em relação ao tempo. A gente enxerga o momento. Hoje, Jesus, no sábado que eles estavam passando, hoje Jesus está morto. A gente só consegue enxergar o presente momento. Hoje eu estou em adversidade, hoje eu estou em aflição, hoje eu estou em um sofrimento. Os discípulos, como nós, só viam o agora. E o agora deles era morte, derrota e humilhação. Coisa que, como discípulos de Deus, muitas vezes a gente não espera. Apesar de a Bíblia nos mostrar várias vezes que há períodos de humilhação, de derrotas momentâneas na vida de todos os que passaram. José foi vendido pelos irmãos, foi escravo no Egito, foi preso. Então, antes de uma
de um final feliz, antes de uma ressurreição, muitas vezes vem esses momentos de adversidade, de humilhação, inclusive. A Bíblia até fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, o exaltará. Mas esse período de humilhação, de adversidade, que a gente tem que segurar firme na fé, é um momento muito desafiador. É um momento que a gente tende a cair em apistia, tende a cair em incredulidade. A gente vai indo nessa direção. E a fé é nesse momento que você mais precisa da fé. Porque ela é a força para atravessar os momentos de adversidade. Pense bem, irmãos, no bom momento, naquele momento que está dando tudo certo, perfeita saúde, finanças só melhorando, a família está bem, está tudo bem, a sua fé é algo extremamente, claro que é sempre importante, mas a sua fé naquele momento não está sendo tão utilizada, porque está tudo bem. A sua crença, a sua vida com Deus não está sendo desafiada. Então a fé é necessária justamente, ela é imprescindível justamente no momento de adversidade. É aí que ela precisa aparecer, ser exercida, ser exercitada e ser vivenciada. É nesse momento. Então, não pense, poxa, estou passando um momento muito difícil, uma humilhação, aparente derrota, vou perder minha fé. Não, meu irmão, é a hora que você mais tem que fazer a sua fé aparecer e até crescer, porque é ali que você vai precisar dela. É nesse momento que a fé vai segurar você no caminho certo. Então, nesse momento de dor, de sofrimento, minha fé, não vou largar minha... Não, esse é o momento que você precisa se agarrar nela e não cair na apistia. Por isso que Jesus disse, Jesus censurou-lhes a incredulidade. A gente não pode cair nesse erro da incredulidade. Uma advertência que Jesus já havia dado aos seus discípulos e dá a nós, já havia dado em outros episódios. Em outro da ressurreição, com Tomé, que Jesus aparece e fala, olha, coloque o seu dedo aqui nas minhas, onde perfurou a lança, toque no meu lado. Aí Jesus fala para Tomé, pare de duvidar e creia. Irmãos, o impacto do que eles passaram é um impacto difícil até de imaginar o que eles passaram. Você está tendo impactos e vai ter impactos ao longo da vida. A frase de Jesus para eles é a mesma para nós. Pare de duvidar e creia. Esse é o único caminho que você precisa fazer, irmãos. Pare de duvidar e creia. A dúvida, o questionamento, o porquê Deus e reclamar com Deus, isso não vai lhe ajudar, vai só prejudicar. Pare de duvidar e creia. Creia, prossiga e vai adiante. Porque Deus não está morto. Deus não está morto na sua vida, nem mesmo nos momentos de derrota, nem mesmo nos momentos de humilhação, nem mesmo nos momentos de luto. Deus não está morto. Pare de duvidar e creia. Quando Jesus acalma a tempestade, eles estavam num barco, ondas imensas. Imagine sempre na situação, irmãos. De novo, já tem um spoiler da história, Jesus vai acalmar a tempestade, então eu estou lendo aqui tranquilo. Imagine você em alto mar, ou ali neles era um lago que era quase o mar, né, o mar da Galileia, ondas altíssimas, o barco já virando, já enchendo de água, eles desesperados, porque navegantes que eram, sabiam o que estava prestes a acontecer. Jesus levanta a calma da tempestade e ele pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Então, irmãos, de novo, outra que Jesus falaria para nós, por que você está com tanto medo? Se Jesus está no barco, meu irmão, e se Jesus não está morto, por que você está com tanto medo? Ah, mas tem uma tempestade. Ah, mas tem uma derrota. Ah, mas tem um luto. O único caminho é a fé. O único caminho é parar de duvidar, parar de apistia e crer. Creia, meu irmão. Qual tempestade você está enfrentando?
E a pergunta de Jesus para você é: por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Creia. Jesus, quando expulsa um demônio que os discípulos não conseguiam expulsar, ele fala: até quando estarei com vocês? Vocês estão com incredulidade. Até quando terei que suportá-los? Irmãos, a gente precisa da fé. A gente precisa da fé. Se não nas vitórias, certamente nos momentos de adversidade, a gente precisa da fé. Os discípulos no caminho de Emaús, contando a história, olha, ele era um profeta, um grande homem de Deus, mas ele foi morto, foi sepultado, e Jesus diz para eles: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Quantas vezes, irmãos, a gente custa a entender os caminhos de Deus na nossa vida? Parece que está tudo bagunçado, tudo torto, tudo errado, e a gente questiona os caminhos de Deus. Como a gente custa a entender e demora a crer. Irmãos, creia na palavra de Deus. Creia no que os profetas disseram. Creia no que Deus falou. Creia no que Deus está com você. Mesmo neste caminhar em que muitas vezes uma derrota está acontecendo. O autor aos Hebreus relembra a história do Êxodo, né? Em que antes da terra prometida tem o deserto. A gente sempre quer sair do Egito e chegar já na terra prometida no dia seguinte. Mas antes, muitas vezes a gente tem que passar por alguns desertos na vida, irmão. Não adianta querer passar um pano, fingir ou pregar uma ilusão. Há alguns desertos que a gente atravessa ao longo da vida. E o deserto muitas vezes é longo, é árido e é difícil. Assim também como antes da ressurreição, a gente pensa: a ressurreição, que coisa gloriosa, né? Que coisa espetacular, que milagre incrível. Mas antes da ressurreição vem o quê, irmãos? É bem óbvio, né? Antes da ressurreição vem o quê? Vem uma morte. A gente quer a ressurreição, quer a glória, mas muitas vezes a morte que precede. A gente quer a vitória sobre uma guerra, mas e a guerra que vem antes dessa vitória sobre a guerra? A terra prometida, o deserto que vem antes. Então, a recomendação que o autor aos Hebreus diz é: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, porque a incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. Irmãos, o maior tesouro da vida de um cristão, a coisa mais importante da sua vida, não é nem sua conta bancária, a sua casa, seus bens, sua profissão. O seu maior tesouro é o Deus vivo. Então, nem mesmo os seus filhos, nem mesmo o seu relacionamento conjugal, nada se compara, nada está acima de Deus. Então, não permita que o coração de incredulidade se instaure e cresça, que te afaste do Deus vivo. A apistia é um perigo. A apistia, a incredulidade, pode até mesmo te afastar do Deus vivo. Hoje estamos aqui louvando, mas cuidado com essa raiz de amargura, que às vezes surge no momento de humilhação, de derrota, que a gente cria uma certa raiva. Cuidado com isso. Esse momento de deserto que precede a vitória, há o perigo da incredulidade, que pode inclusive impedir que você chegue na vitória e a derrota realmente seja definitiva. Porque a derrota com Deus, irmãos, é para ser algo momentâneo, algo passageiro, e depois você chega ao objetivo. Mas se cairmos na incredulidade, aí essa derrota pode se instalar de vez. Hebreus diz, Hebreus 3,19, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar na terra prometida. Eles haviam vencido o maior império da terra, o Egito, estavam atravessando o deserto, iam chegar na terra prometida, que história maravilhosa, mas por causa da incredulidade, uma geração inteira lá não pôde entrar, senão 2 pessoas. Então, irmãos, a incredulidade pode impedir que a vitória final chegue. Jesus, lá em Nazaré, na sua cidade, é dito que ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, cuidado, que a incredulidade
pode fazer com que aquela humilhação, aquela derrota, aquele sofrimento se estenda e até mesmo faça parte da sua vida, se você não crer. Se você não parar de duvidar e crer. Creia, meu irmão. Esse é o caminho. Em meio à dor, o caminho é crer. Não é crer menos, estou passando por minha fé. Não, é o momento que você tem que se agarrar à fé, fortalecer a sua fé e falar, eu vou crer. Como Jó fez. Jó, no meio da maior dor, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Que é quase uma frase bem que os discípulos deveriam ter se agarrado, né? Jesus morto, não, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Apstia, cuidado com a incredulidade. Segundo ponto, Jesus censurou-lhes a incredulidade, a apstia e a dureza de coração, que acabam caminhando juntos na derrota, né? A fé que começa a ficar fragilizada e o coração que começa a endurecer. Que a palavra em grego é esclerocardia. Cardia, né, de cardiologista, ou seja, o coração. Esclero, né, de esclerose. Dureza, esclero, dureza, cardia, coração. A dureza de coração. Então tem a apstia e tem a esclerocardia, o coração duro. Porque na derrota, irmãos, na dor, na humilhação, o nosso coração tende a endurecer. A gente começa a ficar revoltado com a vida, revoltado com Deus, críticos do que Deus está fazendo, começa um ceticismo, ficamos um pouco revoltados, até mesmo cínicos. A palavra diz isso aqui, estou vendo, né? Está acontecendo exatamente isso aqui que está falando, essa coisa, essa promessa. A gente começa a ficar cínico com Deus, irônicos com Deus. Vem aquela pergunta raivosa de reclamação, por que Deus? Por que o Senhor permitiu? A gente começa aquele questionamento afrontoso de um coração que começa a endurecer por causa da dor. Tudo isso são sinais de uma esclerocardia, né? Os sintomas dessa doença no coração, dessa dureza no coração. A gente começa a se cansar de praticar a palavra de Deus, de buscar a Deus, porque a dor vem, nos desanima, a gente começa a querer largar tudo, irmãos. Cuidado, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Lembre que nos momentos difíceis não são o fim da história. O sábado de luto não foi o fim. José preso não foi o fim. O deserto do Êxodo não foi o fim. Você tem que continuar caminhando, crendo e com o coração aquecido. O apóstolo Paulo diz nas suas lutas que enfrentou, lá em 2 Coríntios 4, ele diz, de todos os lados nós somos pressionados, mas não nos desanimamos. Então, se você está sendo pressionado, não desanime. Nós ficamos perplexos. Então veja como a vida nos traz coisas que nos deixam perplexos. Ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Nós somos perseguidos, mas eu não estou abandonado. Muitas vezes ficamos abatidos, mas não destruídos. Então, essa resistência da fé para manter o coração aquecido. Ele diz mais adiante, nós não desanimamos, embora exteriormente, o nosso corpo, estejamos a desgastar-nos, o nosso interior está sendo renovado dia após dia, pois as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Olha que coisa linda, irmãos. O entendimento que ele tinha da vida com Deus. Essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, as suas tribulações, elas têm um motivo. Não adianta perguntar a Deus por quê. Você não tem condições de entender agora, você vai entender lá na frente. Na glória vai estar tudo explicado, meu irmão. Deus não tem como parar e te explicar tudo. Senão a sua vida ia ser basicamente só Deus sentado com Deus e Ele te explicando. Você precisa confiar. Deus é digno de confiança, irmãos.
Você pode depositar toda a sua confiança nele. Você não vai se desapontar. Na glória, mas eu fiquei desapontado aqui. Irmãos, calma, você está enxergando o agora. Espere o amanhã de Deus, e na glória eterna tudo vai ficar claro. Mesmo que você aqui vai passando o tempo, mas não entendi aquela derrota. Meu irmão, espera, que o que você não teve condições de entender aqui, você vai ter condições de entender lá. Porque tem coisas aqui que talvez a gente não tenha condições, nem o autoconhecimento, nem a análise de todas as situações, porque são muitas variáveis, irmãos. Tem até aquele efeito borboleta, não sei se vocês já ouviram falar, que uma batida de asas de uma borboleta na Austrália pode, numa cadeia sucessiva e enorme de eventos, pode causar um furacão nos Estados Unidos. Existe essa brincadeira, mas isso é possível, sim. Então a gente não sabe, se mudasse uma vírgula na sua vida, que você, poxa, Deus, aquela coisinha só, eu queria que tivesse mudado. Meu irmão, aquilo ali poderia ter resultado numa alteração completa da sua existência. Completa. Então, a gente não pode ficar pensando assim. É Deus que tem o controle da história e Ele merece a nossa confiança. Aguarde, não deixe o seu coração endurecer. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6, ele fala: como servos de Deus, recomendamos-nos em todas as situações. Em todas as situações, ele tentava ser o melhor servo de Deus. Ele falava, com perseverança, mesmo nos sofrimentos, nas privações e nas tristezas. Continuo recomendando a minha atitude. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade. No Espírito Santo e no amor. Olha o que ele está falando, irmãos. Em meio a sofrimentos, privações e tristezas. O que ele se preocupava nesse momento? Momento de sofrimento, privação, então falta, necessidades mesmo, e tristezas. O que ele se concentrava em fazer? Ele falava em pureza, conhecimento, paciência e bondade. No Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A atitude daqueles que permanecem com o coração aquecido e crendo em Deus. Jamais, irmãos, permita que as dores da vida que virão, que vêm, vocês sabem, não permita que essas dores endureçam o seu coração. Neste mundo, Jesus diz, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Mantenha o coração aquecido. Lembre-se da parábola da semente. Não deixe que os espinhos ou as pedras façam que sua semente se torne frutífera. Mantenha o coração aquecido, cuidado com a apistia, a incredulidade, cuidado com a esclerocardia, a dureza de coração. E a terceira frase, terceira palavra, né? Essa dita pelos anjos às mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A palavra mortos aqui é necron, de onde vem a palavra necrotério, necromancia, né? Necron. A gente não pode procurar, irmãos, buscar aquele que vive, o Deus vivo, no necron, entre os mortos, no meio de coisas mortas. O que são coisas, né? Jesus dizia, Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Quando ele falou que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele falou, Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, porque ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Nosso Deus não é Deus de coisas mortas, irmãos. Então, o que são coisas mortas que a gente precisa identificar na nossa vida? Porque são coisas em que Jesus não está. Não adianta buscar entre os mortos, entre as coisas mortas, o Deus da vida. Primeira coisa, irmãos, bem claro, nesses momentos de derrota, frustração, em que você se sente esmagado pela vida e destruído. Primeira coisa, que é uma coisa de morte, coisas mortas em que o Deus da vida não está. Porque o abatimento, às vezes, vem de uma maneira tão devastadora que surgem pensamentos de morte.
Pensamentos de que é o fim, pensamentos apocalípticos, de desistência, de desabar, de cair, de não mais se levantar, e mesmo, e hoje em dia está cada vez mais comum, pensamentos de morte. Jesus não está nos pensamentos de morte, porque não há como procurar entre os mortos, entre coisas mortas, aquele que é vivo, que é o Deus da vida. Irmãos, você pode cair, mas você vai se levantar. Não tenham pensamentos de desistência. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. Você não pode aceitar ficar caído. Pensamento, não, eu sou uma pessoa mesmo que só perde, que só é derrotado. Não fique com esses pensamentos de derrota, que só te abatem e te colocam para baixo. Você tem que levantar-se, tomar o teu leito e caminhar. Jesus disse àquele paralítico, né? Levante-se, toma o teu leito e anda. Se você estiver paralisado por alguma derrota, o que você precisa é tirar qualquer pensamento de coisas mortas, se levantar e andar. Cuidado com esses pensamentos de morte, irmãos, porque diante de um sofrimento muito grande, parece ser uma solução fácil, mas o nosso Deus não é Deus de mortos, Ele é o Deus da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre lembre disso, Deus é o Deus da vida. Você precisa escolher sempre buscar mais vida, mais viver, mais celebrar. Nada de pensamentos negativos, porque o pensamento negativo, que é um pensamento que em Jesus não está, no pensamento negativo, pensamentos negativos só te geram negatividade, somatizam no seu corpo, geram ansiedade, gera depressão, gera pânico. Jesus não está em nada desses pensamentos, porque Ele não é Deus de coisas mortas, Ele é o Deus de coisas vivas. Deus não é o Deus do desânimo, não se entregue ao desânimo. Deus não é o Deus da depressão, não se entregue à depressão. Deus não é o Deus da ansiedade, nem do pânico. Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus das coisas mortas, Deus é o Deus da vida. E onde Jesus não está, irmãos, não fique. Não busque Deus nas coisas mortas. Vá buscar Deus entre as coisas vivas. Jesus não está no desânimo. Jesus está no bom ânimo. Nas aflições, tenha bom ânimo. Segunda coisa morta, em que Jesus não está e que não devemos estar também, que é o passado. Nunca fique preso ao passado, irmãos, aos traumas. Nada disso precisa definir nem o seu presente, muito menos o seu futuro. Passado são dores, as quais você precisa deixar justamente lá, no passado. O passado não é passível de modificação, de alteração. O presente e o futuro, sim. A sua vida pode ser alterada e deve ser para o bem. Não se entregue ao passado e nem fique olhando para ele, que é o erro da mulher de Ló. A mulher de Ló sai de uma vida horrível, traumatizante, um ambiente hostil, um ambiente horrível, de Sodoma e Gomorra. Ela vai para uma nova vida, mas ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E muitas vezes é assim, irmãos. Deus está abrindo portas, está nos levando para uma nova vida, mas a gente fica olhando para trás, olhando para o passado, reclamando do passado, permitindo que o trauma continue nos traumatizando. Você não pode ficar olhando para trás, irmãos. Tente andar para frente olhando para trás. Ou você vai ficar parado, porque não vai conseguir andar olhando para trás, ou vai tropeçar e cair. Não, façamos como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante, prosseguindo para o alvo. Esqueça, irmãos, as coisas, pelo menos as ruins do seu passado, e olhe para Cristo e avance, prossiga para a vida que Ele está preparando para você. O passado são coisas que passaram, ainda mais as coisas mortas do passado, que a gente olha para as coisas mortas, né? Não. O passado só deve servir para, como diz Jeremias, eu trago à memória o que me traz esperança. A sua memória precisa ser preenchida com coisas boas, irmãos. As coisas ruins acontecem, a pessoa só guarda na memória as coisas ruins. E as coisas boas, se alguém fala, você lembra daquela... Nossa, eu nem lembrava mais disso. Agora você fala uma coisa ruim, isso aí eu lembro todo dia.
Aí a gente não quer ficar doente, enchendo a nossa cabeça de coisas mortas a quais Jesus não está. Deus é o Deus da vida. Não busque entre os mortos aquele que vive. Se você ficar lembrando do seu passado, as coisas mortas, você vai se deprimir, vai se cansar, vai se desgastar, vai perpetuar um trauma, e os anjos vão dizer: por que você busca entre os mortos aquele que vive? Passado, de novo, a memória trago à memória o que me dá esperança. As coisas boas, lembre, as coisas ruins, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo. O profeta Isaías nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura, não percebeis? Não busque entre os mortos aquele que vive. A terceira coisa morta. Primeiro, os pensamentos de morte, de negatividade. Segundo, o passado ruim. Terceiro é o e se. Ou coisa para deixar a pessoa perder tempo é o e se. E se eu tivesse naquela época feito tal coisa? Irmãos, esse e se é de uma inutilidade tamanha, né? Só gera insatisfação, só gera dúvida, só gera questionamentos, só gera murmuração. Aquela brincadeira que o pessoal fala: se minha avó fosse homem, eu não teria nascido. O e se. É o famoso chorar o leite derramado. Que só faz, né, o leite derramou. Você vai chorar, vai melhorar ou piorar a situação? Piorar. Aí sim, irmãos, trabalhe com o presente e com o futuro. Escolhas passadas já foram. Faça escolhas novas, faça escolhas melhores e siga em frente. Agora, Jesus não está no e se, porque o e se sequer existe, é uma coisa morta. Coisa morta, e se? Não foi. Você precisa buscar aquele que vive em coisas vivas. O que está vivo é o seu presente. O que está vivo é o seu futuro. Coloque esse presente diante de Deus. No que aconteceu, seja lá o que for, vamos realizar o melhor presente maravilhoso na presença de Deus, porque esse passado ou e se, nada precisa te definir. É Deus que pode te conduzir para ser feliz hoje, agora e amanhã. Jesus não está nem em pensamentos negativos, nem no passado ruim, nem em cogitações do e se. Ele está nas coisas vivas. Então, irmãos, caminhando para o final, diante de qualquer intempérie, como essa que os discípulos passaram, diante de qualquer intempérie, Deus continua sendo Deus. Diante de qualquer adversidade, Deus não está morto, por mais que pareça. Olha o que aconteceu. Deus não parece estar vivo, Ele está vivo, irmãos. O que você está vendo não é maior do que existe, e Deus é real e Ele não está morto. Ele vai estar com você durante esse período de provação, de problema, de adversidade, e vai te levar para o outro lado. Desde que a gente não caia nem na apistia, incredulidade, nem na esclerocardia, nem no necron, nem buscar coisas mortas para junto de nós. A parte dele, irmãos, a parte de Deus, Ele vai fazer. Eu sempre falo isso, né? A oração parece que é assim, a gente tentando convencer Deus a fazer o que Ele está falhando. Olha, Deus, você está falhando aqui, eu estou aqui insistindo para você corrigir o seu caminho, né? A gente tenta converter Deus. Olha, Deus, você está errando muito, corrige isso aqui, Deus, ainda está em tempo. E a gente insiste, ora, Deus, né? Uma criança teimosa que não quer fazer o que precisa ser feito. Nossa oração muitas vezes é convencer Deus a cumprir a parte dele. Olha, Jesus, você prometeu, você não vai fazer, Jesus? Cumpre aqui o seu... Irmãos, a parte dele Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. A oração precisa ser colocada para derramar o nosso coração diante dele, e naquele momento do choro, você tem um colo, você tem um ombro amigo, e você abrir o seu coração com Deus, Ele te acalmar e saber, e você se sentir bem, porque colocou a questão diante de Deus. Você abre o seu coração, você fala, mas não é um convencimento
Deus não precisa de uma insistência para cumprir a parte dele. Ele vai fazer. Não se preocupe, porque a fidelidade é do ser mais fiel do universo. Ele vai fazer. Se preocupe com a parte que cabe a você, que é a parte que sempre está a perigo. Preocupe em manter a fé e não cair na incredulidade, na apistia. Preocupe-se em manter o coração aquecido, coisas que são desafiadoras. Não caia na esclerocardia e não caia no erro de ficar em cogitações, em pensar coisas mortas, em olhar para o passado. Estou sofrendo assim por causa desse passado, disso, daquilo, ou cair em pensamentos negativos. Irmão, o seu pensamento tem que ser de fé, de bom ânimo, de alegria, de pensar no presente, de pensar no futuro, de caminhar com Deus. Diante do sábado de luto, irmãos, atravesse esse sábado de luto, porque o domingo da ressurreição está vindo. Vamos ficar de pé, irmãos? Apistia, não, irmãos. Fé em Jesus. Esclerocardia, não. Coração em Jesus. Pensamentos negativos? Não. Pensamentos em Jesus. Veja que nessas 3 temáticas a gente fala de fé, de coração e de pensamento. Fé é em Jesus. O coração aquecido em Jesus. Pensamento positivo em Jesus. É assim que você alcança a terra prometida, é assim que você obtém a ressurreição. Fé, coração aquecido, pensamento em Jesus. Passando por uma tribulação, meu irmão, fé em Jesus. Coração aquecido em Jesus e pensamento em Jesus. Você vai atravessar, a ressurreição está vindo. Aguarde e mantenha-se no caminho. Vamos orar, amados? Senhor querido e amado Deus, o Senhor mostrou que diante de toda e qualquer luta, o Senhor pode trazer à luz a vitória, a esperança e a alegria. Que o Senhor, Pai, possa vir com ressurreição sobre a vida de cada um aqui, que esteja passando por qualquer tipo de aflição. Senhor, nós sabemos que há esses momentos de luta, de enfrentamento, de lidar com as adversidades. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha e surja o sol da justiça sobre a vida de cada um aqui. Responde, Pai, a oração que nós temos feito diante do Senhor como igreja, em prol dos teus filhos. Abençoa com vitória, abençoa com prosperidade, abençoa com vida, com luz, com os teus caminhos, Pai, as tuas vitórias e as tuas promessas se cumprindo na vida de cada um dos teus filhos. Pedimos, Senhor, por vitória, pedimos, Senhor, por bonança, pedimos pela tua alegria. Quando chegar, Senhor, nós celebraremos. Até lá, que o Senhor ajude os teus filhos, Pai, a permanecer na fé, a permanecer com o coração aquecido, permanecer com pensamentos positivos. A vitória virá. E nós precisamos de um coração e de uma vida conforme a tua palavra no agora. Fortalece o teu povo para jamais desanimar, para jamais desistir, jamais permanecer caídos, mas levantar, tomar o leito e andar. Senhor, fortalece-nos, Pai, para ter a fé que o Senhor espera e quer de nós. Produz pela tua palavra, Senhor, uma fé corajosa, um coração bem aquecido, Senhor, bom ânimo, Senhor, e dá-nos, Pai, os pensamentos mais lindos na tua presença, pensamentos de paz, pensamentos de bonança, pensamentos que a nossa fé produz em ti. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.